Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Caetano, hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2014, às 17h32, começamos mais um programa da nossa série Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tento conduzir o programa com os nossos entrevistados aqui. E a partir de agora, espero todos vocês, internautas, vocês, ó, teclem aqui, na tecla aqui, ó, participe, entrem com suas perguntas a partir de agora, tá? Com tudo aquilo que eu vou começar a falar para vocês, tá bom? Mais uma vez, boa tarde, e no programa de hoje vamos falar de um assunto que preocupa as mulheres a partir dos 40 anos, o câncer de mama. No mês de outubro, muitas cidades do Grande ABC estão com campanhas para o autoexame e palestras para o combate dessa doença. Segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, em 2014, são esperados 57.120 novos casos de câncer de mama, com risco estimado a cada 100 mil mulheres de 57 casos aqui no Brasil. Para falar melhor do assunto, recebo o Dr. Guerino Barbalaco, médico mastologista do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein. Boa tarde, Dr. Guerino. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Ângelo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa conversa seja produtiva para os nossos espectadores. Legal. Os nossos internautas agradecem e a partir de agora vamos colocar algumas perguntinhas no ar aqui. E a partir de agora é o seguinte, não existe mais doutor, não existe mais nada. Agora é você, tá legal? Okay. Tá? Só quem tem que pegar e ser contemplado com isso são os nossos internautas. Perfeito. Tá bom? Eu faltei muitas aulas aqui sobre câncer, viu? Eu sei que o senhor não faltou, não. Tá? Minha especialidade não é essa, então me dou esse luxo, tá? Doutor Guerino, me fala uma coisa, as mulheres ainda têm muitas dúvidas sobre a doença, né? O que é o câncer de mama? E o tabu também, né? O que é o câncer de mama e quais são essas causas, famigeradas causas do câncer de mama? Então, o câncer de mama, na realidade, é uma proliferação de células do tecido mamário de uma forma desordenada, né? Então, elas perdem aquela proliferação normal e elas vão se proliferando sem ter um controle. Isso daí é um tipo de câncer, né? Então existe uma proliferação, elas se tornam atípicas, né? Ou seja, células que não são normais e você não segura mais a proliferação, que vem a ser o câncer, né? As causas do câncer, o câncer é uma doença multifatorial. Você tem as causas genéticas, né? Que seriam aquelas familiares que só perfazem 5 a 10% do total dos casos de câncer. E a maioria dos casos de câncer são esporádicos. Então, você pode ter o uso de hormônio de uma forma irregular, algumas doenças genéticas que também provocam o câncer, alterações de amamentação. Então, existem várias coisas que estão relacionadas, mas você não tem uma causa única, né? Então, é difícil você fazer um combate, porque não é uma doença com um fator único, ela é multifatorial. Então é um crescimento desorganizado de alguma coisa que se instala dentro do organismo. E as causas são múltiplas. Múltiplas. Existe algum sintoma, além do famigerado caroço no seio, né? E se é possível somente notar a doença no toque dos seios ou existe alguma outra forma? Então, a apresentação mais comum é o caroço na mama, o nódulo na mama, né? Que a paciente sente ou ela vai a algum médico fazer um exame e acaba sentindo, ou até mesmo, né, num exame de mamografia, né? Então a forma mais comum é o nódulo. Porém, você pode ter a retração, né, da pele, quando a pele ela fica retraída, repuxada. Você pode ter também quando a pele parece que ela está aumentada, abaulada. O edema de pele, né, quando ela fica mais grossa, ou a hiperemia, que seria a vermelhidão da pele, como também a saída de secreção pela papila.
É comum sair secreção pela papila, mas a secreção que mais deixa a gente preocupado é a que tem cor de sangue ou aquela que tem cor de água. É pelo bico do seio Pelo mesmo? bico do peito. Tá certo. Quando o senhor falou essa retração, o que seria? Seria um enrugamento da pele, mais ou menos? Então, a retração é quando o mamilo entra para dentro, né? Tá. Ou no local que aparentemente ele tem um carocinho, ele rebaixa, né? A pele fica rebaixada. Entendi. Quer dizer, é importantíssimo que a pessoa, quer dizer, que a paciente, ela busque o seu médico de confiança, não é verdade? Exatamente. Porque eu acho que a prevenção é tudo, né? Exato. E os exames que você pode fazer para detectar, né? O principal exame para rastreamento é a mamografia. Tá. A mamografia é o melhor exame e o ultrassom é um exame complementar. Quando você tem uma mamografia alterada, você pode usar o ultrassom. Se a mamografia estiver normal e o exame físico normal, você não precisaria usar o ultrassom. Mas para diagnóstico precoce, o melhor é utilizar a mamografia. Tá certo. E existe um tempo de se fazer essa mamografia, de tempos em tempos, assim? Não? Então, a mamografia ela deve ser anual a partir dos 40 anos, né? Uma vez por ano somente. Não há necessidade de se fazer mamografia a cada 6 meses. Não existe nenhum trabalho no mundo que mostre que você tem uma eficácia maior ou que você consiga diagnosticar mais casos de câncer fazendo a cada 6 meses. Então a mamografia ela deve ser feita uma vez por ano, né? Assim como o exame físico realizado por um médico ou por uma enfermeira. E em alguns casos você pode começar a mamografia um pouco antes. Para aquelas pacientes que tiveram mães com câncer aos 40 anos, normalmente ela vai começar a realizar o exame mamográfico a partir dos 30. Então você faz mais ou menos 10 anos antes, até no máximo 25 anos, né? Você não vai começar antes. A mãe teve com 35 anos, você pode até começar a fazer mamografia anualmente a partir dos 25 anos, para esses casos, né, que na realidade eles têm uma característica familiar. Pacientes abaixo de 40 anos tendo câncer, você já liga numa situação genética. Os nossos internautas saberem, as nossas internautas, mamografia é um estudo radiológico, um raio-x? É um raio-x da mama, né? Normalmente são feitas 2 posições em cada mama. Uma que aperta a mama de cima para baixo, e outra que aperta a mama de uma forma lateral. E isso é feito nas 2 mamas. Nas 2 mamas é feita uma compressão de cima para baixo e uma compressão lateral. E aí você consegue visualizar praticamente toda a mama. Legal, muito bom. O uso de anticoncepcionais ao longo da vida pode contribuir com esse problema ou com algum outro problema? O anticoncepcional, ele é vilão e é mocinho, né? Tá. Porque, assim, além dele fazer a função dele, que é na proteção da gravidez, o uso dele protege contra o câncer de ovário. Tá. Mas o uso prolongado, a partir dos 40 anos, ele aumenta o risco de câncer de mama. A partir dos 40 anos? Exatamente. Quando você começa a usar o anticoncepcional e você usa por um período prolongado, existem trabalhos mostrando que ele pode aumentar o risco de câncer de mama. Tá. Então, é assim, não é que se deixa de usar, ninguém vai deixar de usar, mas se usar anticoncepcional de baixa dosagem e a partir de um certo momento você usar algum método diferente. Perfeito. Existem fatores de risco decorrentes do câncer de mama? Alguns fatores que estão relacionados, né, seria assim, a primeira menstruação muito precoce, a menopausa tardia, o uso de anticoncepcionais, tá? A não engravidar ou não amamentar, tá? Pacientes que estão acima do peso. Existe um trabalho recente que mostra que as adolescentes que utilizam álcool de uma forma frequente, elas aumentam o risco de adquirir câncer de mama, né? De ter câncer de mama ao longo da vida. Então você tem algumas coisas que elas aumentam o risco de câncer. Tá? Mas não que se a paciente ela ficar grávida cedo e amamentar, ela não vai ter câncer. A amamentação é uma proteção relativa. Não amamentar, ela aumenta o teu risco, porque quando você não amamenta, você não diferencia as células mamárias, né? Então a amamentação é o ápice
de você deixar a mama madura. Quando você não amamenta, essas células que se tornariam o local de formação de leite, essas coisas, elas não se diferenciam, podendo se diferenciar para células malignas, né, ou células de câncer de mama. Elas optam por uma outra coisa. Existe essa possibilidade, é um risco. Nós sabemos que nesse mês as cidades do grande ABC, inclusive São Caetano, estão com a campanha Outubro Rosa, né? Explica pra gente aqui como as mulheres elas podem participar desse Outubro Rosa. E o que é o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é uma campanha que hoje é feita a nível mundial, né, de conscientização sobre a doença, né, se conscientizar sobre os riscos da doença e sobre a prevenção, né, como que você faz para fazer um diagnóstico precoce ou para você estar ciente do que é o câncer de mama. Então, o que o paciente pode fazer? Basicamente, todas as unidades de saúde esse mês, elas têm horários para que as pacientes possam passar a serem examinadas. Pacientes que não fazem mamografia e que estão no período, que já faz pelo menos um ano que não faz mamografia, solicitarem essas mamografias. Existem locais onde estão sendo feitas aulas, né, de orientação, que são feitas pela enfermagem, pelos médicos. Então é toda uma campanha para você conscientizar a população que é importante fazer a mamografia, fazer diagnóstico precoce, porque o câncer dos cânceres, o câncer de mama é considerado um câncer de bom prognóstico. Então, quando você faz um diagnóstico precoce, que você pega uma lesão pequena numa mamografia, essa paciente tem uma chance muito grande de cura. Perfeito. Eu fiquei sabendo também que vão existir palestras, e o senhor vai dar uma palestra, vai ser no hospital Vai ser no Hospital da Mulher. É isso? Quando é que vai ser? Dia 28. Tá. No Hospital da Mulher. Tá. Vou falar Já tem horário, alguma coisa? Não? Essa palestra vai ser às 3 horas da tarde, tá. Às 15 horas. O senhor não gostaria de deixar um site, alguma coisa? Porque assim as pessoas elas poderiam entrar, Podem. Né? E para qualquer dúvida eles entraram. Mas já está falando, vai ser no dia 20? Dia 28, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, no Hospital da Mulher, em Santo André. Isso, o site é www.hospitaldamulher.org.br. Então tá bom. Então, ó pessoal, essa palestra aí é muito importante, hein? Eu acho que o Dr. Guerino vai estar esperando todos vocês lá, hein? Hospital da Mulher. Seria um prazer, a palestra é aberta. Legal. E nós teríamos prazer de receber toda a população dos municípios, quem quiser participar, a gente está de braços abertos lá para receber a população. Então vai ser dia 28 de outubro, às 15 horas, no Hospital da Mulher, em Santo André. Santo André. Você sabe o endereço lá? Rua América do Sul, 285. Tá, em Santo André. Olha lá, pessoal, não faltem, hein? Isso é muito importante. Existe uma faixa etária de mulheres que precisam fazer exames para diagnosticar o câncer de mama? Eu sei que você já falou mais ou menos dos 40 anos, né? Mas a partir dos 40 anos, né? Existem duas tendências, né? Eu sigo o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, que é mamografia anual, né? A partir dos 40 anos. Que nós estamos tendo um aumento de câncer de mama em todas as faixas etárias. Abaixo dos 40 anos, entre os 40 e os 59 anos, em todas as faixas. Então é importante se fazer mamografia. E o que a gente tem visto, que às vezes uma paciente de mais idade, ela deixa de fazer. O que a gente preconiza é que ela não deixe de fazer. Pelo menos, enquanto, às vezes a pessoa, mas ela está com 85 anos. Se ela puder se deslocar, se ela se sente bem, faça a mamografia, é importante. Porque eu notei que o dado realmente, para mim, né? É um dado alarmante, né? 57.120 novos casos estão projetados para esse ano. Para esse ano. Ou seja, 54 casos, mais ou menos 54 casos para cada 100 mil aqui no Brasil, e mais de 60 casos aqui no ABC, é isso, né? Na região sudeste, chega a 67 para cada 100 mil mulheres. Então, 67 casos para cada 100 mil mulheres. Por isso é muito importante, internautas, busquem o seu médico de confiança, faça o seu exame precoce, tá? Não fiquem tomando seus medicamentos aí a seu bel prazer, não vão na farmácia buscar medicamentos ao seu bel prazer, não. Médico, eles estão aí para isso. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, Dr. Ângelo Pavim, tá? E o nosso entrevistado de hoje, tá? Estamos aqui com o Dr. Guerino Barbalaco, médico mastologista do Hospital da Mulher, Maria José dos Santos Stein, aqui de Santo André.
Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor Guerino? Voltamos já já. Não sai daí, internautas. Espera um pouquinho. Estou aguardando suas perguntas agora para o segundo bloco, hein? Tchau! O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos voltando aqui para o programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, aqui há mais de 30 anos médico em São Caetano. Estou aqui com o Dr. Guerino Barbalaco, médico mastologista do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein. Estamos conversando aqui dentro da área da mastologia aqui da medicina sobre câncer de mama e sobre o Outubro Rosa, tá? E tudo aquilo que o Outubro Rosa está fazendo aqui, no mês de outubro, logicamente, tá? Mas em relação à prevenção e tratamento do câncer de mama, tá? Só vou repetir aqui, dia 28 de outubro, no Hospital da Mulher, às 15 horas, o Dr. Guerino está fazendo uma palestra para todos vocês. Ele está esperando todos vocês lá, em 15 horas. Qualquer dúvida, entre no site. Qual é que é o site mesmo, doutor? www.hospitaldamulher.org.br. Olha lá, pessoal, vamos lá, hein? Bom, eu vou fazer mais uma pergunta para o Dr. Guerino e depois já vamos começar a passar as perguntas de vocês, tá bom? Tá? Dr. Guerino, quando uma mulher recebe o diagnóstico precoce de câncer, quais são os procedimentos médicos? Existe um procedimento adequado? Como é que é? Bom, normalmente o que acontece? Essa paciente tem aquele caroço. A princípio você pede uma biópsia, né, que hoje você não precisa levar para o centro cirúrgico para tirar o nódulo. Então existe uma chamada core biópsia, que é uma biópsia por fragmento com anestesia local. Então se retira um pedacinho, se analisa. Sendo câncer, o que você vai fazer? Você vai avaliar se essa paciente ela pode ir direto para a cirurgia ou se ela vai receber quimioterapia antes da cirurgia. O habitual é o quê? O paciente tem um nódulozinho e você vai fazer uma cirurgia. Hoje a gente tenta fazer cirurgias conservadoras, né? Então tem o diagnóstico, vai fazer os pré-operatórios, né? Passar com cardiologista, tudo, e a gente vai propor uma cirurgia, habitualmente uma cirurgia que tente conservar a mama dessa paciente, que são as chamadas quadrantectomias, cirurgias conservadoras. Também é explorada a axila. Toda vez que a paciente tem câncer, a gente tem que avaliar a axila do lado que tem câncer para ver se essa axila ela tem células do tumor, se os linfonodos que estão na axila têm células tumorais. Antigamente, o que a gente fazia? A gente retirava todos os linfonodos, fazia um esvaziamento axilar. Hoje a gente utiliza a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o quê? Você injeta um contraste e faz uma pequena incisão na axila e vai encontrar o linfonodo que está corado de azul. Esse linfonodo é retirado e uma médica patologista, na hora mesmo da cirurgia, ela pega esse linfonodo e avalia. Se ele não estiver comprometido, você não precisa fazer esvaziamento axilar. Então você melhora a qualidade de vida do paciente. Basicamente, hoje a gente faz muito mais cirurgias conservadoras do que as mastectomias, né? As mastectomias estão reservadas mais para tumores maiores. Quando essa paciente ela tem um tumor maior, às vezes, em vez de nós fazermos a mastectomia, nós lançamos mãos de fazer quimioterapia antes da cirurgia,
para que esse tumor ele reduza, e às vezes a gente tenta fazer a cirurgia conservadora. Muitas pacientes a gente consegue, de uma paciente que a princípio tinha uma indicação de mastectomia... Radical, exatamente, retirar a mama e tal. Que era o que era feito antigamente, né? Ficava aquele negócio... ainda se faz um pouco, hoje a gente reconstrói, e hoje a gente consegue fazer o quê? Uma paciente que tinha uma indicação de retirar a mama, a gente faz uma cirurgia conservadora, preserva a mama dela. E isso daí é bem interessante, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Ou seja, no mesmo tempo operatório existe uma reconstrução. A gente também já está trabalhando também faz com isso. Isso também, né? Exatamente. Isso daí já é uma questão que não tem mais como você falar, não dá para fazer. Não são todas as pacientes que têm indicação de reconstruir a mama no ato cirúrgico. Porque algumas cirurgias você não vai precisar fazer uma cirurgia muito grande que precise de reconstrução. Porque você já reduziu o tamanho do tumor, a Você pode fazer só um quadrante e às vezes o resultado estético é muito bom. Outras pacientes, você precisa lançar mão de reconstrução. Muitas vezes você vai tirar a glândula mamária, vai deixar a pele e vai colocar prótese, ou vai rodar um músculo da barriga ou das costas para preencher aquela área. Então, hoje, a gente tenta fazer em pacientes que têm indicação de reconstrução, já fazer no ato da cirurgia. E essa paciente já sair com a mama reconstruída ou parcialmente reconstruída, que às vezes você não consegue fazer tudo no mesmo ato operatório. Mas isso daí já é uma coisa que não tem retorno, né? Graças a Deus, a gente consegue hoje fazer bons tratamentos e com um resultado estético aceitável e às vezes muito bom. Quer dizer, já não é mais um bicho-papão, né? Aquele negócio. Não. O que eu sempre lembro para as pacientes é que às vezes o paciente esquece que ele está com câncer e que o objetivo nosso é tentar minimizar o risco de que essa doença volte ou que ela morra por essa doença. E às vezes o paciente ele se liga muito na reconstrução achando que é uma cirurgia estética. Entendi. É lógico que a gente vai tentar deixar o mais perfeito possível tudo. Só que tem que lembrar que nós estamos operando câncer. E ainda existe o conceito oncológico, que a gente tem que fazer o melhor para o paciente. Perfeito. Já temos uma pergunta no ar, de Mariana Alves, de São Caetano. Obrigado, Mariana. Continue aí com a gente, tá bom? O câncer de mama pode desencadear outras doenças? Mariana Alves. Boa tarde, Mariana. O câncer de mama em si, ele pode fazer com que células desse tumor se desprendam e partam para outros locais do corpo, principalmente osso, né? Isso daí são chamadas as metástases, né? Que são as células que vão para outros locais do corpo e dão metástases. Existem sim síndromes paraneoplásicas, né? Que são pacientes que têm tumores de mama e acabam tendo edema de pulmão, né, por retenção de líquido. Pode dar algumas alterações, sim. Tá certo. O senhor falou em prótese. Então, uma cirurgia dessas aceita uma prótese? Aceita uma prótese. E também, o que nós fazemos? A gente não mexe só naquela mama que tem câncer. Às vezes, o que eu tenho? Eu tenho duas mamas grandes, eu mexo que tem câncer. Então, hoje a gente está aplicando técnicas de cirurgia plástica, né? Reduzo aquela mama e já simetrizo, deixo as duas mamas do mesmo tamanho. E essa é a minha próxima pergunta, é isso mesmo. E aí a gente acaba, às vezes, utilizando prótese. Às vezes a mama é grande, você não precisa nem utilizar prótese. Com o próprio tecido, você tira um pedaço da mama e ainda sobra tecido para você remodelar toda a mama. Fantástico, fantástico. Vamos relembrar o pessoal em relação à mamografia e ultrassonografia, a periodicidade disso, acho que é muito importante. Mamografia a partir dos 40 anos, todo ano. O que eu quero lembrar para as pacientes é o seguinte: a mamografia é um exame que faz diagnóstico precoce de câncer de mama. A mamografia não faz prevenção. Então é importante fazer a mamografia e não jogar os exames fora. Eu brinco com os pacientes que a história da mama deles não é o que eles me contam, é o que eu vejo nos filmes de mamografia. Então a mamografia ela não deve ser jogada fora, porque a mama ela vai sofrendo mudanças e às vezes uma área que hoje na mamografia parece ser um nódulo, você percebe que ela já estava lá há 3, 4 anos e que aquilo não é nada. Então a história da mama da paciente são as mamografias que ela guarda. Então toda vez que vai fazer uma mamografia nova, levar
as mamografias velhas. Se tiver cirurgia, falar que tem a cirurgia, e é importante, quando vai fazer, no local da cicatriz, colocar um reparo, né, que o técnico coloca, um reparo metálico. O ultrassom, ele é um complemento à mamografia. Na realidade, o ultrassom é um exame que vai distinguir o que é líquido do que é sólido. Hoje, você tem uma média de mais ou menos, para cada 100 mulheres que fazem ultrassom, você chega a 50%, 60%, até 70% em alguns trabalhos, mostrando cistos de mama. Então é comum, hoje, a paciente fazer uma ultrassonografia e apresentar cistos simples de mama. Isso não é doença, isso já é considerado normal. Nessas mesmas 100 mulheres que estão fazendo ultrassom de mama, você vai ter uma média de 30% a 40% apresentando pequenos nódulos na mama, que também não tem nada a ver com câncer. O que está acontecendo hoje? O aparelho de ultrassom, ele vem melhorando tecnologicamente. Então ele está mostrando coisas que sempre estiveram ali, Mas nunca ninguém enxergou. mas nunca se via, exatamente. E às vezes, na realidade, é uma coisa daquele momento. Então você tem um cisto naquele momento, que vai passar um tempo, ele já desapareceu. Mas é muito comum hoje você fazer um exame e ter cisto ou ter nódulo. E o ultrassom é um complemento à mamografia. No rastreamento, o que é importante? Examinou a mama, não tem nada. Pediu a mamografia, está normal, não é para pedir mais nada. Porque você acaba encarecendo e você acaba não fazendo diagnóstico. E ainda mais hoje, com essa ultrassonografia mostrando coisas que são normais, só que a população não está preparada para entender isso daí, fica difícil. Um ano é o suficiente? Um ano. Mamografia cada... E não esquecer, né, de fazer. Sempre né, guardar as mamografias anteriores. Carmen Silva. Obrigado, Carmen. Está mandando outra pergunta para gente. Tive 3 filhos e não amamentei nenhum. Corro risco de ter câncer? Carmen Silva. Boa tarde, Carmen. A pergunta é interessante. É o que eu falei no início. O fato de você não amamentar, ele não vai aumentar teu risco para câncer. É lógico que quem amamenta tem uma proteção relativa, porque as células da mama, elas se transformaram, né? Elas foram transformadas para que a mama tivesse uma evolução completa. Como você não amamentou, é um risco relativo, não aumenta o teu risco muito em ter câncer. É lógico que comparado a uma paciente que amamentou, você tem um risco um pouquinho maior, mas nada importante. Busque seu médico de confiança, faça a sua prevenção sempre. Não é verdade, doutor? Lógico. Acabou, sempre, né? Doutor, com essa campanha Outubro Rosa, existe uma meta para alcançar o número de atendimentos? Então, e quais seriam os dias e horários de atendimento e aonde, né? Então, a meta a gente tem uma meta que é tentar atender todas as pessoas que precisam, né, que têm essa necessidade. E, inclusive, se forem levar as mamografias, ultrassons e tal. Então, as unidades de saúde, elas estão abertas todos os dias, das 7 até as 5 horas da tarde, dependendo da unidade, mas elas estão abertas todos os dias, de segunda a segunda. Existem algumas unidades que também estão ficando abertas aos sábados, mas a maioria de segunda a sexta, né, elas estão funcionando das 7 às 5, 5 e meia. Legal. E não esqueçam, temos aqui a palestra do doutor, dia 28 agora, tá? 28 de outubro, às 15 horas, Hospital da Mulher, né? Não esqueçam, hein? O doutor vai estar lá aguardando vocês. Paulo Tavares, ó, pergunta de um homem, hein? Tá? Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua pergunta, tá bom? Santo André, tá? É possível que os homens tenham câncer de mama? Estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Estamos conversando. Boa tarde, Paulo. Existe câncer de mama em homem. A incidência é muito pequena, né? Para cada 100 mulheres que desenvolvem câncer, nós vamos ter um homem com câncer de mama. Então, não há necessidade de se fazer rastreamento para câncer de mama em homem, mas existe sim, e o diagnóstico acaba sendo mais fácil do que no das mulheres. Enquanto a mulher tem uma mama que o nódulo cresce lá dentro e às vezes você não consegue palpar, o homem, por não ter muita quantidade de gordura,
cresce um nódulozinho atrás da areola e esse nódulo ele já dá alguma alteração, às vezes ele repuxa a areola ou dá uma secreção sanguinolenta. Então o diagnóstico acaba sendo até rápido. É que tem que procurar, mas é uma doença que existe no homem, mas também tem cura, dá para fazer todos os procedimentos de uma forma bem interessante e com um resultado muito bom. Outra pergunta. Janaína Almeida, de São Bernardo. Obrigado, Janaína. Continua com a gente, tá bom? Doutor, adorei o tema do programa. Tenho uma tia que está com câncer e vai fazer quimioterapia. Quais são os efeitos colaterais? Janaína. Boa tarde, Janaína. A quimioterapia hoje, ela evoluiu muito. Então, assim, existem os efeitos colaterais ainda. Eu não sei se ela vai fazer quimioterapia antes da cirurgia, depois da cirurgia, mas existe o efeito colateral. Dependendo do que se usa, pode ter queda de cabelo, né, queda de unha, algumas infecções de boca, tá? Como se fosse monilíase, né, o sapinho na boca. Você pode ter fraqueza muscular, dor no corpo. Então existem algumas intercorrências da quimioterapia, mas não pode deixar de fazer, porque isso daí é transitório. Depois que você termina de fazer a quimioterapia, passou um tempo, você não vai sentir mais nada disso, o cabelo cresce, tudo volta ao normal. Dr. Guerino Barbalaco, médico mastologista do Hospital da Mulher, Maria José dos Santos Stein. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente e ter se prontificado, assim, de bate-pronto aqui com a nossa produção, tá? Muito obrigado. Estou à disposição, eu agradeço, é bem interessante, muito legal esse programa. Muito Parabéns. obrigado, viu? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Espero todos vocês na próxima segunda-feira, às 17h30 aqui. Tá bom? Internautas, guarde seus dedinhos até segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, vocês mandem suas novas perguntas para os nossos novos temas, tá bom? Muito obrigado, doutor Ângelo Pavim. Agradecemos a todos vocês. Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Até lá! Tchau! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.